Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, rapaziada, presta bastante atenção nesse giro de notícias, tem muitos temas importantes pra gente falar. Vamos falar da possível chegada do zagueiro Iago Maidana, vamos falar do Lucas Ribamar, que deve estar encontrando agora uma nova equipe. O Marcelo Alves também não vai ficar. Vamos trazer alguns desdobramentos aí de ontem também na partida entre Vasco e Portuguesa, beleza? No primeiro bloco aqui vamos separar, vamos falar um pouquinho do jogo. Depois eu entro nessas outras informações. Primeiro, o nosso treinador do Sub-20, que foi quem comandou a equipe ontem, o Diogo Siston, comentou como foi a preparação para a partida e qual foi a análise que ele fez do jogo de ontem. Confere aí. Primeiro a gente pegou mais ou menos 4, 5 dias de um trabalho efetivo e cheguei com alguns jogadores que já estavam no profissional, né? Demos a oportunidade para eles e Lucas, Thiago e Vinícius, que foram substituídos no intervalo, tiveram um bom rendimento no treinamento. Então me deu confiança para iniciar daquela forma. Mas vendo que nós tivemos bastante erros técnicos e que a gente precisava fazer alguma coisa de diferente, resolvi fazer essas 3 substituições. E principalmente o que nós fizemos ofensivamente foi ter uma alternância de referência, né? Nós tínhamos um 9-9 como referência e adiantei um pouco o Juninho e aí ficou o Juninho e o Laranjeira sabe fazer muito bem essa função, ele vinha jogando assim no 20, saindo da profundidade para receber no entrelinhas. E eu acho que isso causou um pouco de dúvida na defesa adversária e o time começou a crescer. Na verdade, tivemos algumas chances nessa primeira parte aí, nessa segunda parte, no início da segunda parte, e não soubemos concluir. Mas foi uma resposta positiva no segundo tempo e quase nós conseguimos concluir em gol e tentar, né, essa reversão do placar, o que eu acho que pelo segundo tempo seria mais merecido. No segundo momento, ele foi perguntado se a questão de entrosamento atrapalhou no desempenho da equipe, já que, se você for olhar o esqueleto do time titular que enfrentou ontem a Portuguesa, boa parte desses jogadores não é a galera que vinha jogando no Sub-20. Tinha alguns jogadores mais rodados ali que já estavam no profissional. Thiago Reis, Juninho, Lucas Santos, o próprio Gabriel Peck, que tem ficado mais recentemente no time de cima, o Lucão, que é o goleiro do time de cima. Então tinha um ou outro jogador ali que de fato é desse time aí já do Sub-20. Caso, por exemplo, do MT. E o Diogo Siston comentou o seguinte: atrapalhou ou não atrapalhou a falta de entrosamento? Não, o entrosamento realmente, com a equipe treinando diariamente, ele é maior. Mas esses jogadores, nós temos um modelo de jogo na base, né? E esse modelo de jogo ele é respeitado em todas as categorias. E isso facilita na transição, né? De uma categoria para outra. Nós tivemos jogadores, se não me engano, foram 9 a 10 jogadores que já estavam no profissional, mas alguns deles, como Caio, como Vinícius, como Peck, como Miranda, desceram recentemente para algumas partidas. E o que a gente tentou implementar hoje foi o modelo de jogo que a gente põe na base, até porque eles estavam acostumados assim. É lógico que essa perda de contato por algum tempo pode sim causar um certo desentrosamento, mas nós temos algumas gerações desde 2018 que vem jogando dessa forma. Então, dificulta sim talvez esse período um pouco longe, mas nada que fosse, acho que, fundamental para o resultado da partida e para o jogo. Como eu falei para vocês na análise de pós-jogo, 3 jogadores tiveram a partida horrorosa e foram substituídos no intervalo: Vinícius, Thiago Reis e Lucas Santos.
E o Diogo Siston foi perguntado sobre o porquê da substituição dos jogadores e qual foi a análise que ele fez deles e por que eles foram titular na partida de ontem. Confere aí. Com relação ao Thiago, Lucas e ao Vinícius, os três iniciaram o jogo porque tiveram um bom rendimento nos treinamentos. Eu cheguei e olhei realmente no primeiro dia jogadores muito machucados, lógico, pela falta de confiança e talvez mesmo pela situação do rebaixamento, senti jogadores muito machucados, mas que eles evoluíram durante esses dias de treinamento. Então eu acho que foi mais a situação de dar realmente uma oportunidade para eles. O Vinícius, por exemplo, desceu, jogou a final da Supercopa do Brasil de Sub-20, fez o gol, fez um bonito gol, dando caneta, bem na característica dele, mas hoje tecnicamente não esteve bem. E a gente não pode marcar um X e por causa disso falar que ele não presta, não é um bom jogador. Então a gente tem que ter calma, a gente tem que ter paciência. É lógico que alguns jogadores que receberam mais oportunidade já vai criando uma certa impaciência, então é o oposto, né? Por parte principalmente externa. Mas foi aquilo que eles renderam no treinamento e a evolução. Inclusive eu falei antes do jogo que, por exemplo, o Lucas Santos foi um dos destaques do treino da antevéspera. E isso me deu confiança para colocá-lo. Agora, para o próximo jogo, a gente vai ter que reanalisar. Galera, vamos falar agora de mercado da bola. Tem muita notícia para trazer para vocês aí, mas antes se liga. Você que acompanha aqui o canal Futebolaço, você gosta de notícias e informações, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, OneFootball. Cara, o OneFootball é espetacular. Se liga em tudo que você tem de graça na palma da sua mão baixando o OneFootball. Você pode ver notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu. Você também pode ver jogos do campeonato francês e alemão de graça. É isso mesmo, você que é fã do Paris Saint-Germain e um fã do Neymar, ou você que gosta de ver o Lewandowski fazendo aqueles golaços no Bayern de Munique. O Paulinho, cria da nossa base, que está no Bayer Leverkusen, você vai poder ver os jogos dele também. Além de poder personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá no aplicativo, escolhe o Vasco como seu clube do coração e toda vez que tiver uma notícia do Vasco, a OneFootball te manda uma notificação. Venha para o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, primeiro duas informações curtinhas aqui. O atacante Lucas Ribamar saiu do Vasco agora em dezembro, teve o seu contrato por empréstimo encerrado e não foi renovado. Ele tinha contrato com a equipe egípcia, né, o Orhod, mas também rescindiu o seu contrato e está livre no mercado. Após 68 partidas com a camisa do Vasco e 6 gols, o jogador está acertando a sua ida para o América Mineiro, contrato até o final da temporada. Bom, outro jogador que não vai ficar no Vasco é o Marcelo Alves, mas eu vou falar mais à frente da situação do Marcelo Alves. E falando de zagueiro, aí, segundo o companheiro Marcos Portuga, lá do portal Vavel, o Vasco tem interesse no zagueiro Maidana, que pertence ao Atlético Mineiro e estava emprestado a última temporada pelo Sport. Fez 6 gols na temporada, é um jogador que bate cobrança de pênalti, faz alguns golzinhos de cabeça também, é um zagueiro muito alto e o Vasco tem interesse na contratação do jogador. Inclusive o Marcelo Cabo mais cedo deu uma informação de que ele não vai revelar os nomes dos jogadores que devem ser contratados, mas algumas situações estão caminhando bem e o Vasco está próximo aí do anúncio. Ele falou que o Vasco está encontrando forte concorrência por alguns jogadores, então por isso vai aguardar a cautela. Você acha o nome do Iago Maidana um bom nome? Eu particularmente, entre o Iago Maidana e o Marcelo Alves, eu prefiro muito mais o Marcelo Alves. Apesar de ter uma técnica razoável Maidana, eu acho um jogador lento e não acho tão bom assim no combate. Acho que é um zagueiro que se destaca mais pela parte ofensiva dele, os gols que ele faz, do que propriamente como zagueiro. Eu preferiria que o Marcelo Alves ficasse no elenco. Mas enfim, quero te ouvir o que você acha dessa situação. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Rapaziada, uma notícia que pegou todos de surpresa aí. Marcelo Alves não irá ficar
no Vasco da Gama. Explico para vocês agora a situação. A informação foi dada de primeira pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos e confirmadas aí tanto pelo Globoesporte.com quanto pela rapaziada do Esporte News Mundo. O Vasco vai priorizar zagueiros da sua categoria de base. Ricardo Graça, Ulisses e também o zagueiro Miran. O nome do Marcelo foi levado até a comissão técnica de Marcelo Cabo, que não se interessou por ficar com o zagueiro. Ele acha que o Vasco já tem zagueiros com esse perfil dentro de São Januário e não precisaria estar trazendo um jogador de fora. Eu particularmente achei um tremendo de um absurdo. Eu acho que o Marcelo Alves era assim para ficar. É um jogador que demonstrou muito potencial e quem ficou extremamente puto da vida, pistola, foi o presidente do Madureira, porque ele já havia falado que estava tudo acertado, o jogador ia ficar. E ontem, Alexandre Pássaro informou que o Marcelo não iria ficar e o presidente do Madureira não gostou nem um pouco da forma como foi conduzida a situação, já que o negócio já estava dado como certo. Tempo de contrato, salário e tinha dado ok também para o jogador ficar. Inclusive, essa mensagem que eu vou ler para vocês agora do Elias Duba, presidente do Madureira, ele vai falar as equipes aí que devem ser uma delas aí, o futuro do Marcelo Alves. Confere aí. O Madureira foi comunicado pelo Pássaro através de uma mensagem que estava no ônibus a caminho de São Januário e que quando chegasse lá iria me ligar, mas adiantou que Marcelo Cabo não contaria com o jogador. Tinha deixado tudo acertado, mas agora desistiu do negócio. Para o Marcelo, o melhor mesmo foi ele não ficar no Vasco. Tem time de primeira divisão querendo ele, oferecendo salário melhor. Tem o Cuiabá, Bahia e time do Rio Grande do Sul. Para o Madureira também vai ser melhor. Eu, por ser vascaíno, queria que ele ficasse. Como vascaíno, eu tenho receio que o Vasco caia para a Série C. E eles estão fazendo um esforço danado para isso acontecer. Esses caras não são do meio. Não são eles que vão levantar o Vasco. Galera, situação bem complicada. O Elias Duba, para quem não sabe, de fato é vascaíno e gostaria muito que o Marcelo Alves ficasse no Vasco. E falou que a atual diretoria do Vasco não é do meio e que os caras estão fazendo uma força danada para levar o Vasco para a Série C. Essa é a situação que eu tinha para trazer para vocês do Marcelo Alves. Fico muito chateado, mas é o que temos para hoje. Marcelo Alves não irá ficar em São Januário. É isso, rapaziada. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse giro de notícias. Mais tarde, entre 4 e 4h30 da tarde, eu volto com mais informações do nosso Vascão, beleza? Chegou até aqui, dá essa moral, deixa seu like. Se não gostou do vídeo, pode deixar o seu dislike também. E se inscreve aí no canal, dá essa moral pro Dieguinho, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, Dieguinho volta. Vasco, tamo junto. Valeu, fui!